Tudo bem? Aqui Alcibar. Nós vamos começar a fazer pequenos vídeos para postar no YouTube. E espero que vocês curtam. Esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre Krishnamurti. Quem será que foi Krishnamurti? Krishnamurti foi uma espécie de Messias, um novo Cristo, um iluminado, um farsante. Quem foi Krishnamurti? Agora, para vocês, no canal do Alcibar. Bom, para quem não sabe, Jiddu Krishnamurti foi um indiano, que muito cedo, e quando era novo ainda, menino, vinha caminhando lá pela praia e foi encontrado por um dos maiores líderes, da sociedade teosófica, o Leadbeater, C. Leadbeater, ou Leadbeater. Ele, quando viu Krishnamurti, disse que nunca tinha visto uma aura tão iluminada como a daquele rapaz. E havia uma profecia, de que Maitreya, ou instrutor do mundo, estava procurando um veículo para se manifestar aqui na Terra. E quando Leadbeater viu Krishnamurti, ele não teve dúvida que aquele rapaz, ia ser o canal do Cristo universal, Maitreya, o instrutor do mundo. E assim ele levou o menino e o apresentou para Annie Besant, que também concordou em relação à visão do Leadbeater sobre Krishnamurti ser o próximo canal do Cristo universal. E houve muito blá blá blá, alguns concordaram, outros não, e o fato é que Krishnamurti foi levado para a Inglaterra e lá ele foi educado, pela Annie Besant, que ele tratava como mãe, como uma espécie de mãe, tinha muito respeito por ela, e foi preparado pela sociedade, e disse que nessa época ele via os mestres, Foi nessa época que ele escreveu o livro Aos Pés do Mestre, que eu tenho ele aí, só que dizem que quem na verdade escreveu o livro foi Leadbeater e não Krishnamurti. E Krishnamurti foi perguntado depois, já grande, se ele tinha escrito aquele livro. Ele disse que tinha uma vaga noção que ele tinha escrito alguma coisa, mas que ele não realmente sabia, não lembrava com certeza se tinha sido ele ou não. O fato é que Krishnamurti cresceu, criaram uma organização em torno dele, ele sendo o mestre, o Messias, uma espécie de Messias, E quando ele já estava adulto, ele simplesmente dissolveu a ordem. Era uma ordem poderosa, rica, formada pelas pessoas mais ricas da época, e abriu mão de tudo, disse que não queria ser mestre de ninguém, que não queria ser mais uma gaiola, e que sua missão era tornar as pessoas incondicionalmente livres, porque a verdade é uma terra sem caminhos. E Krishnamurti, a partir daí, se separou totalmente da sociedade teosófica, e passou a viver das suas palestras, dos seus livros, E muita gente ficava, e agora? O que você vai fazer? Você não vai ter mais seguidores? Ele disse, se eu encontrar uma pessoa nessa vida interessada na verdade, para mim já terá valido a pena. E para mim, qual a minha opinião sobre Krishnamurti? É o seguinte, eu li muito sobre Krishnamurti e, na minha opinião, Krishnamurti realmente é um grande iluminado. Ele realmente foi o canal de uma consciência superior, de uma consciência muito à frente do nosso tempo, uma consciência iluminada. Se é Maitreya, se é o Cristo, se é o Buda universal, eu não sei. Mas que com certeza Krishnamurti trouxe uma mensagem libertadora para o mundo, e disso eu não tenho dúvida. Nos libertou das superstições, foi contra os condicionamentos, contra as religiões organizadas,
né? Ele penetrou profundamente na psique humana e descobriu por que, por exemplo, nós buscamos a segurança em um guru, por que nós buscamos Deus, será que realmente nós estamos atrás de libertação, de conhecimento, nós estamos atrás da verdade, ou não, na realidade usamos Deus para fugir dos nossos medos, para fugir da nossa insegurança. Então ele questionou tudo isso. A mensagem dele é muito profunda, né? E para algumas pessoas muito complexas, mas para mim foi de grande valia, né? E ele também deu uma nova conotação em relação à meditação, né? Que a meditação era muito aquela coisa tradicional, né? Aquela coisa da técnica. Ele disse, não há técnica, técnica nenhuma pode levá-lo à verdade, técnica nenhuma pode levá-lo ao impensável, ao desconhecido, né? Então trouxe uma abordagem completamente diferente da abordagem tradicional, né? Então eu realmente não consigo aceitar, não entra na minha cabeça que alguém com uma mensagem tão revolucionária, tão à frente do nosso tempo, não tivesse realmente uma conexão com esse algo maior. Mas eu também tenho as minhas ressalvas em relação a Krishnamurti, né? Por exemplo, eu penso que, de uma certa forma, como Krishnamurti passou uma vida falando, uma vida ensinando, de uma certa forma a gente percebe que ele ficou um pouco preso a si mesmo, às suas próprias concepções, ao próprio Krishnamurti, né? Se a gente puder dizer assim, ele não ousou muitos caminhos novos, ele era sempre a mesma coisa, né? E sempre na sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? Mas, sem sombra de dúvida, Krishnamurti foi um dos maiores iluminados do nosso tempo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas penso que não dá para existir um outro Krishnamurti. Se você tentar seguir Krishnamurti, você na realidade vai estar traindo toda a sua mensagem, porque a mensagem de Krishnamurti é basicamente uma mensagem de liberdade, de dar ao homem autonomia, de modo que o homem possa ser senhor de si mesmo, senhor da sua vida, senhor do seu caminho, que não dependa de igrejas, que não dependa de religiões, que não dependa de livros sagrados, né? Para Krishnamurti, o homem tem capacidade dele mesmo entrar em contato com esse algo superior que está além do pensamento e além do tempo. Para isso, segundo Krishnamurti, você precisa aprender a ir além do tempo, a ir além dos pensamentos. Porque o pensamento não pode alcançar aquilo que é impensável, né? Questão de lógica. Então, o básico do ensinamento de Krishnamurti é que para encontrar a verdade, para encontrar o desconhecido, para encontrar aquilo que está além do pensamento, você precisa, com certeza, silenciá-lo. O pensamento precisa cessar. Mas não esse silenciar e esse cessar do pensamento não pode vir através da força, não pode vir através da repressão. Ele acontece naturalmente pela percepção da verdade. Por quê? O homem não pode por si mesmo controlar os seus pensamentos. Porque na visão de Krishnamurti, o pensador é criado pelos pensamentos e não o contrário. Então, na realidade, só existem pensamentos. O pensador é uma entidade ilusória que o pensamento criou para dar segurança, para dar estabilidade e permanência a si mesmo. Mas, na verdade, ele não existe. Só existem pensamentos. Então, segundo Krishnamurti, quando você percebe essa verdade, os pensamentos vão aos poucos cessando por si mesmo, até o encontro com aquela paz e aquela tranquilidade. E nessa paz, nessa tranquilidade, nesse silêncio, há sim uma possibilidade do encontro com o eterno, com o impensável, com o desconhecido, Deus. Espero que tenham gostado desse meu primeiro vídeo. Fiquem ligados e estaremos sempre postando novos vídeos,
Muito boa noite para vocês e até a próxima com o Alcibar. Boa noite.